Fala pessoal do Caio Invest, tudo bem com vocês? Caio Josué aqui e hoje nós vamos trazer um vídeo tratando dos fundos imobiliários de papel. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre análise de fundos imobiliários e lá nós focamos especificamente em fundos imobiliários de tijolo. Só para lembrar, o fundo imobiliário de tijolo, como o próprio nome sugere, é aquele fundo imobiliário que tem no seu portfólio imóveis, imóveis de verdade, que são locados, geram renda para o fundo, e o fundo recebe essa renda e distribui para os seus cotistas em forma de proventos. Nos fundos imobiliários de papel, a dinâmica é diferente. O fundo não vai ter no seu portfólio imóveis físicos, quando o fundo é um fundo imobiliário de papel. Ele vai ter ou títulos de dívida imobiliária, ou seja, ele empresta dinheiro através de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários, e esse dinheiro emprestado gera juros que o fundo recebe e distribui para os seus cotistas em forma de proventos. Esse é o tradicional fundo de papel. Mas quando nós fazemos uma pesquisa e colocamos como filtro os fundos que são classificados como fundos de títulos e valores imobiliários, nós vamos ver que vão aparecer também os chamados fundos de fundos, ou funds of funds, que são aqueles fundos imobiliários que têm na sua carteira outros fundos imobiliários. Então ele congrega o valor cotista e investe em outros fundos imobiliários, montando ali uma carteira de fundos imobiliários. Ambos não têm imóveis físicos no seu portfólio, Ambos trabalham ali com dinheiro. Através da aquisição de dívida imobiliária, por meio de CRIs, principalmente, mas também nós vamos ver que tem LCI, etc. Outros por meio da aquisição de outros fundos imobiliários, que esses vão ser os chamados fundos de fundos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ver de como é que isso acontece na prática e para a gente trabalhar aqui dentro desse contexto. Pessoal, inicialmente, trabalhando aqui com o KNCR11, que é um fundo de investimento imobiliário da Kinea, e o seu foco principal é investir em papéis atrelados ao CDI. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns detalhes importantes no relatório, para que vocês possam, quando forem selecionar os fundos imobiliários de vocês, conseguirem fazer realmente uma diversificação. Porque, trazendo para cá, eu quero mostrar para vocês aqui a aplicação do fundo por indexador. Então você vê que 94% do fundo, 94,1% do fundo, está indexado em papéis atrelados ao CDI. 0,6 ao IPCA e 5,3 a Selic. De certa forma a gente pode até atrelar aqui, porque o CDI também está atrelado à Selic, Só que vai estar aqui provavelmente um pouco descorrelacionado, vai ser 0,6 do IPCA. Então nós podemos dizer o quê? Que o KNCR11 é um fundo imobiliário que busca aqui investir em papéis atrelados majoritariamente ao CDI. E o que é que isso nos traz? Que quando nós estamos num momento de taxa Selic alta, como nós estamos hoje, a taxa Selic a 3,75% ao ano, o fundo vai trazer uma boa rentabilidade. E a gente vê que o fundo está aqui pagando R$1 por cota de dividendos, aqui para o próximo, que foi pago no dia 3 de março de 2023, com a taxa média de retorno aqui de CDI mais 2%, 2,5% ao ano. O que a gente tem que lembrar é que hoje ele está pagando isso exatamente por conta da taxa Selic a 13,75% ao ano. Mas em cenários em que a taxa Selic cai, necessariamente o rendimento do fundo vai cair. E aqui a gente pode voltar e ver o histórico de dividendos dele e ver que aqui, por exemplo, em fevereiro de 2021, em que a gente tinha uma taxa Selic baixa, ele estava pagando 25 centavos
de dividendos, né? Pagou 25, 30 centavos, 27, 30 centavos. Então, por conta desse sobe e desce da taxa Selic, você tem que estar ciente que ao investir em um fundo imobiliário como esse, ele vai acompanhar ali a taxa Selic e no momento da taxa Selic alta ele vai pagar mais, no momento da taxa Selic baixa ele vai pagar menos, certo? Outra coisa é, por exemplo, um fundo como o IRDM11, que a maior parte dele vai estar atrelado ao IPCA. Então, no momento que o IPCA está mais alto, como por exemplo aqui em julho de 2022, ele pagou R$ 1,33 de dividendos por cota, né? Enquanto que agora ele começou a cair por conta de uma retração aí dessa inflação, desse IPCA, que estava mais alto. E aqui vamos abrir o relatório dele, só para vocês verem como é que é a distribuição dele, sendo que mais de 50% do fundo está atrelado em papéis que pagam conforme o IPCA, certo? E por conta disso, você tem um fundo aí bastante exposto ao IPCA. Vejam aqui a carteira do fundo, né? Então, ó, muita coisa aqui, ó, IPCA, IPCA, IPCA. CDI aparece vez ou outra, mas a maioria aqui da dívida do fundo está atrelada ao IPCA. Além disso, esse fundo também investe em outros fundos, em fundos de renda fixa, fundos imobiliários voltados mais para a renda fixa e os outros fundos imobiliários mais genéricos, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é a distribuição por indexador. Mais de 50% do fundo está atrelado ao IPCA, 55,9%. Aí tem aqui 22% investido em outros FIIs, né, que ele não categorizou aqui, não se aplica. CDI mais 11,9% e o percentual do CDI, se eu estou lendo direito as cores, aqui 5,12%. Então, você vê que entre o IRDM11 e o KNCR11 há uma certa descorrelação. Apesar de ambos serem fundos de papel, o KNCR11 ele foca muito aqui no CDI, enquanto que o IRDM11 foca bastante em PCA, sendo que há outros fundos imobiliários que focam até mais em IPCA do que o próprio IRDM11. Né? Aqui foi um exemplo que eu trouxe que foi o que veio à minha mente, né? Fundos grandes e mais antigos, um pouco mais antigos. E onde é que a gente quer chegar com essa reflexão? É que quando você investe, por exemplo, em fundos imobiliários de papel, que você tem um atrelado ali ao CDI e outro atrelado ao IPCA, você pode estar se protegendo por meio de uma descorrelação entre os papéis. O que acontece geralmente? Quando a taxa Selic sobe, que puxa o CDI, né? Para quem não lembra, o CDI é ali 0,1 menor do que a taxa Selic. Então, se a taxa Selic hoje está em 13,75, o CDI está em 13,65, à medida que a taxa Selic sobe, ela puxa o CDI e faz com que esses fundos aqui atrelados ao CDI e à Selic tenham um maior rendimento e paguem mais. Quando essa taxa Selic cai, ela puxa também o CDI para baixo, né? Fazendo com que os fundos atrelados ao CDI paguem menos. Só que a alta da taxa Selic ela tem muitas vezes o propósito de fazer baixar a inflação, que é medida principalmente pelo IPCA. Então, quando você sobe a taxa Selic, pode ser a tendência é que você veja o IPCA cair. E quando você baixa a taxa Selic, há uma tendência de você ver o IPCA subir. Por isso que a gente diz que esses dois investimentos são investimentos descorrelacionados. Na medida em que a taxa Selic mais alta faz com que o IPCA caia, a taxa Selic mais baixa pode fazer com que o IPCA suba porque tem mais dinheiro disponível no mercado, o crédito está mais barato e a tendência é que isso gere inflação. Então, se você tem essa diversificação dentro dos seus fundos imobiliários de papel, você vai estar com uma carteira descorrelacionada. Ou seja, nem tudo vai estar caindo e nem tudo vai estar subindo. E isso faz com que você aproveite os diversos cenários macroeconômicos, tá certo? Para além disso,
É sempre importante vocês observarem quando forem escolher fundos de investimentos imobiliários de papéis, sempre dá uma olhadinha aqui na carteira de ativos, né, lá do IRDM11. Já mostrei para vocês a carteira de ativos, principalmente essa carteira aqui de CRIs, né, que é onde estão as dívidas do fundo, onde estão os credores, e ver aqui quem é que deve ao fundo, dá uma olhadinha aqui, ó, como é que se dá essa cobrança aqui, no caso aqui, ó, esse aqui é IPCA, é indexado ao IPCA, e aí você vai analisando o fundo. E sempre analisar quem é a empresa, qual é a qualidade da carteira, ver se a carteira é uma carteira diversificada. Por exemplo, aqui, o maior devedor do fundo, vamos desconsiderar essa parte que está alocada em tesouro, né, que é o caixa do fundo, o maior devedor do fundo tem 2,4% do patrimônio investido. E aqui, pouco devedor tem mais de 1%, né? A partir daqui, todo mundo tem menos de 1%. Então, se algum desses devedores vier dar algum calote no fundo, é muito pouco provável que isso vá abalar a estrutura do fundo, né? É diferente de você comprar um CRI sozinho, como pessoa física, lá na sua corretora, e o seu patrimônio está ali na mão de um único devedor, né? Aqui dentro do fundo você tem naturalmente uma diversificação e mais. Se você fosse investir sozinho em qualquer CRI, você não conseguiria essas taxas aqui que o fundo consegue, como por exemplo o CDI mais 5%, né? O fundo, por ter muito dinheiro e conseguir financiar muito de uma vez, ele tem um poder de barganha melhor na negociação da taxa, né? E nós, enquanto pessoas físicas, se fôssemos investir em CRIs, que não tem garantia do FGC, nós não conseguiríamos nem taxas tão boas e ainda correríamos o risco de um calote, porque a gente estaria emprestando ali apenas dois devedores, né? Enquanto que aqui o fundo pega o dinheiro e diversifica esses investimentos de modo que você tem uma proteção natural. Aqui da mesma forma no KNCR11, que você vê aqui que tem uma taxa de indexação de CDI, né, mais, e o percentual da carteira ó, de 6%, mas aí você vê que depois vai caindo e você tem uma diversificação natural na alocação dos fundos. Além disso, aqui no próprio, eles também trazem mais detalhes, né, sobre os empréstimos, por exemplo, esse empréstimo aqui para Brooksfield, dizendo para que é que serve, quais são as garantias, etc. Certo? Então, eu acho que basicamente é isso, fazer um bom trabalho, escolher bons fundos, escolher principalmente fundos grandes, né, com um pouco mais de tempo de mercado, para que você esteja aí seguro e tenha uma carteira diversificada, de modo que você possa aproveitar os diversos cenários macroeconômicos, certo? E por hoje é isso, pessoal. Peço aqui para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixem aqui os seus comentários, falem aqui sobre se vocês investem em fundos imobiliários de papéis, se investem só em fundos imobiliários de tijolo. Lembrando que os fundos imobiliários de papéis são também uma excelente forma de obter bons resultados, principalmente aproveitando essas condições macroeconômicas, né, que a gente não tem controle, mas a gente tem como se expor a elas desde que a gente tenha uma carteira diversificada. Por isso a importância de uma boa diversificação, de pensar como é a sua estratégia de investimento, para que você possa aí se beneficiar de todo e qualquer cenário macroeconômico que, porventura, possa acontecer. Certo? Sempre é bom pensar no investimento em ativos descorrelacionados. Porque se você investe tudo em um determinado local, em uma determinada cesta, você vai estar muito exposto aí à variação da economia e não vai aproveitar os vários cenários macroeconômicos que nós podemos ter no decorrer aqui da nossa jornada de investidor. Beleza? Então, é isso e valeu!